Seja bem-vindo aqui ao canal Escrituras Esporte, pois estarei postando conteúdos bíblicos para enriquecer mais seu conhecimento no nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje falarei sobre um vídeo aí de Nicolas Ferreira e Camila Barros, né, na sua live, onde é uma live bastante edificante, né, fala sobre a oração, do comportamento da igreja, como devemos ser, como devemos nos comportar. É uma live bastante edificadora, onde mesmo Camila Barros diz que a balança de Deus é justiça fiel. Fique comigo até o fim do vídeo que você vai se surpreender e vai ser edificado no nome de Jesus. Bora? Pede mal, não recebe o que pede. O que Tiago afirma dentro desse texto que a gente está colocando aqui agora, sobre pedir e não receber, Palavra porque forte. vocês pedem mal, o que ele coloca é o seguinte: vocês pedem para gastar nos vossos próprios deleites. Então, aonde eu quero lançar aqui um dos motivos pelo qual às vezes a nossa oração não é atendida? A nossa súplica é verdadeira, mas se a nossa motivação for vingança, Deus não ouve. Ou melhor, ele ouve, mas não responde. A Bíblia diz que na ira a justiça de Deus não opera. Enquanto os cristãos manifestarem a sua oração de súplica baseada na nossa necessidade de justiça, que é verdadeira, que é coerente, que é íntegra, mas a motivação por trás dela for a ira, não haverá de Deus uma intervenção. Amém. Forte. O que o Senhor nos disse foi: se vocês odiarem os que vos odeiam, que diferença vocês têm dos publicanos? E agora vamos traduzir publicanos para servem. Jesus está falando isso para os seus discípulos. A gente tem que se pôr a pensar nisso na condição de cristão. Aí Jesus vai dizer: se vocês só amarem o que vos amam, os que amam vocês, que diferença vocês terão deles? Mas eu vos digo, sabe o que ele está dizendo? Eu não chamei vocês para serem recíprocos, eu estou chamando vocês para serem meus discípulos. E meus discípulos não rebatem na reciprocidade, eles rebatem na diferença. Tanto é que ele continua no sermão, na pregação, dizendo assim: se lhe baterem uma face, oferece a outra. Se te pedirem para caminhar uma milha, caminha com ele duas. Se te pedirem a túnica, dá também para ele a capa. Sabe o que ele está dizendo? Não trafegue correspondendo às armas, às expectativas, os debates na mesma altura do mundo. Sublimem. Eu chamei vocês para andarem, de maneira superior. E essa superioridade, ela não se apresenta no nosso debate apenas de argumento inteligente, mas nas nossas atitudes, sobretudo em oração. Em oração. Jesus, então, continua, e para o nosso espanto, ele diz: amai os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Mano, eu vou te falar de mim. É difícil você dobrar o joelho e orar pelo teu ofensor. Eu tô dentro nessa aí também, tá? Eu me... Difícil. É difícil você olhar para quem tem a chibata na mão e tá, te arrebentando e lutando contra tudo que você acredita e constrói para fazer um país melhor, e acreditar que a misericórdia de Deus é grande a tal ponto que ela não cobre só a mim, mas ela também pode alcançar a mente desse agressor. Entende? Lembrando, pessoal, que isso também não se encaixa, né, na política, mas isso se encaixa na nossa vida pessoal. A gente pode observar, gente, os olhares maliciosos dessas pessoas que desejam o mal para a nossa vida, que sempre fica planejando, né, algo, né, jogando conversas, né, inventando algo sobre nós, e isso, inclusive mesmo, isso magoa profundamente a gente. E nós não somos de ferro, não somos carnes, e, e é isso mesmo, o ensinamento de Jesus é orar, mesmo assim, orar para aqueles que vos odeiam, aqueles que vos perseguem, aqueles que desejam mal contra a tua vida, ore por eles. Isso é também viver o Evangelho de Cristo. É doloroso, não é fácil, fácil não é, gente. Mas isso é sacrifício, né? Essa é a prática, né, que Jesus nos ensina a fazer. Vai pro vídeo. É muito difícil. Porém, as armas que nós temos, disse Paulo, não são dessa milícia carnal, mas elas são poderosas em Deus porque são espirituais. Amém. Então a gente está tendo a arma certa, mas está usando da maneira errada. E quando eu digo a gente, eu estou falando de maneira generalizada porque todos nós estamos tentados a cometer esse pecado. Me bateu, vamos para cima.
Sobretudo quando você sabe que você está do lado certo. Então você fica respaldado para achar que você pode partir para cima. Só que não adianta usar as armas certas com a motivação errada, porque quem dá utilidade às nossas armas é o Deus que nos chamou. E ele está dizendo, enquanto a motivação Aleluia. for vingança, a súplica pode ser sincera, mas ela não será atendida. Falando isso, eu quero entrar num ponto que eu queria abordar aqui para poder devolver a bola para você, que é sobre o poder da intercessão. Você estava falando aí sobre oração e o tema desses 21 dias passa por oração, né? E enquanto você estava falando, o Espírito de Deus falou algo maravilhoso comigo. Ele disse assim para mim, vocês aqui agora são frutos de intercessores, de gente que não tem acesso à internet, Aleluia. de gente que é anônimo, Verdade. mas de gente que está na madrugada, Nicolas, e ora mais do que eu e você, crê mais do que eu e você. Gente a quem por algum motivo Deus não deu a envergadura do alcance público, mas Deus deu a envergadura do alcance celestial. É gente que não coloca essa quantidade de pessoas numa live, mas coloca anjo, aonde a voz da intercessão dele alcança. Intercessor. E ele, com muito jeito, muito constrangido, ele vai começar a dizer, vai ter um diálogo impressionante, que é o diálogo do intercessor. O diálogo do intercessor é impressionante. Porque o intercessor, ele pode orar pelo cabra mais corrupto, mais desgraçado, mais infeliz da face da terra, que Deus tem prazer em ouvir. Não o corrupto, não o desgraçado, não o infeliz, não o endemoniado, mas o intercessor. Eu sei que o pessoal pensou em alguém aí. Você foi falando, as descrições bateram. E pelo intercessor, Deus visita até o mais desgraçado e miserável dos homens. Mateus capítulo 15, que o diga, a cananeia clamava por uma filha miseravelmente endemoniada. Deus não ouve endemoniado, Deus não tem compromisso com o endemoniado, mas a mãe dela clamava assim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha que mulher inteligente. Sim. Ela sabia que o compromisso de Deus era em atender o intercessor e não o alvo da intercessão. Então, para chegar no alvo, Deus ouve o intercessor. Olha a inteligência dessa mulher. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, por amor a ela, Jesus liberta a filha dela. Tá entendendo, cristãos do Brasil? Se a gente orar com amor, pode ser o maior lastro de miséria. Se a gente orar baseado na justiça de Deus e não na nossa, e clamar a Deus misericórdia, você pode pedir pela maior tragédia que for, pela circunstância mais adversa que nós estamos vivendo. Deus filtra no intercessor e atinge o alvo. Então ele liberta quem tem que libertar, ele livra quem tem que livrar, ele abre aonde tem que abrir, por causa de quem intercede. Mas voltando para Abraão, para a gente encerrar, Abraão ouve que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, lembra de Ló e despretensiosamente vai entrar no ministério da intercessão. Ele vai dizer assim, Senhor, e se tiverem justos naquela cidade? Eu não destruiria a cidade inteira. Nicolas, eu queria muito que a gente lembrasse desses números aqui, porque Deus já falou dos 7.000 e Israel tinha milhões. Se 7.000 fez o que fez. Agora você vê, nesse diálogo de Deus e Abraão, Deus está dizendo que se tivessem 50 numa cidade de milhares, ele pouparia a cidade inteira por causa desses 50. Ou seja, por causa de dezenas, Deus cobre milhares. Amém. Deus diz, não, eu não destruiria a cidade. Aí Abraão vai dizendo, me perdoa. Se tiver 45, se tivesse 45 eu não destruiria. Ou melhor, ele diz assim, se tivesse 40 eu não destruiria. Aí Abraão diz assim, me desculpa, como quem diz, eu sei que eu não tinha que estar me metendo nessa conversa, mas se tivessem 30. Aí Deus diz assim, se tivesse 20, eu não destruiria. Aí Abraão diz assim, perdoa o abuso do teu servo, mas se tivessem 10. Aí o Senhor diz para ele, Abraão, se tivessem 10, eu pouparia a cidade inteira. O que eu entendo? Que nem Ló e a sua casa eram justas diante de Deus. Deus não responde a Abraão. Ele se ausenta, pode olhar depois, Gênesis capítulo 18. Ele se ausenta, os anjos vão verificar Sodoma e Gomorra para a destruição. Mas antes de destruir, os anjos vão na casa de Ló, são recebidos por Ló, mandam Ló e a sua família saírem de casa. Eles não saem de casa, se demoram,
por verem que eles se demoram, o texto diz que os anjos que foram para destruir Sodoma e Gomorra pega Ló, sua mulher e suas filhas pela mão e leva eles para fora da cidade, porque a destruição já haveria de começar em Sodoma e Gomorra. E o texto, versículo 29 do capítulo 19, o texto vai dizer assim: e livrou o Senhor a Ló e toda a sua casa. Não foi só Ló, não. Livrou a Ló e toda a sua casa por amor a Abraão. Glória a Jesus. Olha o poder de um intercessor que ama a glória de Deus e não a glória do seu nome. Que ama a glória de Deus e não a glória de esfregar as suas orações respondidas na cara dos outros. Eu acho isso tão lindo, porque Deus não afagou Abraão dizendo assim: tá bom, meu filho, eu vou atender teu clamor. Não. E é isso que a nação brasileira também tem que entender. Deus não tem que trazer vários sinais no céu e nem reportagem nenhuma para poder dizer: ó, eu estou ouvindo a oração de vocês. Não. Quando Deus não fala é porque ele está disposto em agir, ele está trabalhando, sabe? Assim como enquanto aquela mulher cananeia clamava e Jesus não lhe respondia, mas ele estava ouvindo tudo que ela falava. A mesma coisa foi Abraão. Ele não disse para Abraão: Abraão, tá bom, vou atender teu pedido. Não falou nada, deixou o cara no seco. Mas foi lá e fez aquilo que ele sabia que o coração de Abraão desejava. Porque Abraão também não pediu. Abraão também não chegou a dizer: Senhor, por favor, meu sobrinho, que eu reconheço como... Não falou. Foi só o sentimento. Deus viu o coração dele. Foi lá e livrou o cara e a casa todinha dele. E ele não era justo, mas fez isso por amor a Abraão. Então quem é Abraão? Um intercessor. Amém. Quem foi a mulher do fluxo de sangue? A cananeia. Uma intercessora. Amém. Esse convite que você fez para nós, quanto nação brasileira, o que o Senhor está dizendo? Estou chamando vocês como meus intercessores. Intercedam a minha palavra, intercedam a minha vontade, intercedam a misericórdia. O que eu queria te pedir, amigo, e eu vou concordar com você em oração aqui, quando você nos elevar a Deus em oração, é: peça a Deus misericórdia. Amém. Por favor. Bartimeu pediu misericórdia e foi atendido. A cananeia pediu misericórdia e foi atendida. A oração de Abraão falava sobre misericórdia. O desejo dele manifestava misericórdia e foi atendido. É muita arrogância nossa hoje. Eu vou falar. Achar que a gente tem know-how o suficiente para dizer: Deus, faz justiça, você me desculpa. Mas se Deus decidir fazer só justiça e não misericórdia, vai sobrar para a igreja também. Porque a justiça de Deus é balança fiel. E é por isso que quando os sacerdotes se apresentavam diante de Deus para interceder pelo povo, seja Moisés e seja qualquer sacerdote, eles diziam, não justiça, mas eles se colocavam na posição de misericórdia em favor do povo. Senhor, tem misericórdia. O que Daniel orava? O que Jeremias orava no auge do pecado de Israel? Senhor, não nos recompense de acordo com os nossos pecados, mas de acordo com a tua misericórdia. Sabe o que ele estava querendo dizer? Porque eu sei que se o Senhor vier para trazer justiça, não sobra ninguém, nem quem está intercedendo. É isso que ele está dizendo. Então vamos pedir misericórdia, gente. Amém. Vamos abandonar a vingança que está associada à vanglória e vamos pedir a Deus misericórdia de nós, dos nossos filhos, da nossa fé. Vamos usar maior tempo da nossa oração. E é isso, pessoal. Este é um vídeo aqui de Camila Barros. E se você gostou dos vídeos aqui, você curte, né? Comente, se inscreva, né? Isso é grande valia para mim. E aqui seguimos o seu ensinamento dessa live, né? O que? Pedir misericórdia, que Deus trabalha, que Deus opera, que Deus transforma, que Deus age, né? Que você possa ser edificado com esse vídeo. Deus usar